Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia na presença do nosso Senhor. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, para que todos os dias quando eu entrar aqui em oração, vocês sejam notificados pelo YouTube. E não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, é importante vocês fazerem isso, para que o YouTube recomende o poder da palavra de Deus para mais e mais pessoas. Amém? O poder da palavra desta manhã se encontra no livro de 2 Samuel 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa do real, e viu do terraço a uma mulher que se estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ele. E ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou, e falou sobre a Davi, e disse: pelejada estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois diz Davi a Urias: desce à tua casa e leva os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Que poder de palavra tremendo! Que o Senhor vem nos falar através desta palavra. Davi, quando ele saiu ali naquele terraço, que ele olhou para baixo e avistou aquela bela mulher, Betseba, mulher de Urias, o heteu. Porque as pessoas, quando ele perguntou para os servos quem era aquela mulher, eles logo responderam e foram bem claros: por acaso não é Betseba, a filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Davi sabia que Betseba era casada. E ela não era apenas casada, era casada ainda com uma pessoa que fazia parte do seu exército. É como eu falo para vocês, quando eu vejo este pecado, esta passagem aqui de Davi na Bíblia, eu lembro e penso assim: o pecado é como um carro desgovernado. Você está dentro de um carro desgovernado, você tenta parar, puxar freio de mão, apertar, colocar o pé no freio, mas você não consegue parar o carro. E o que acontece? Aquele carro ele terá que parar em algum lugar. Você não sabe aonde ele vai parar, mas ele vai ter que parar em algum lugar. E você não vai saber também o que vai acontecer, porque você está dentro dele, você não sabe se ele vai capotar, se ele vai bater de frente com uma outra coisa, você não sabe se ele vai cair de um precipício, você não sabe. Porque é assim
que é na nossa vida. Deus, Ele tira o pé do freio e Ele deixa você ir até o final com o seu pecado. Ah, mas por que Deus deixa e permite que isso aconteça? Deus permite que isso aconteça para que nós venhamos aprender, porque o salário do pecado é a morte. Então, se a gente não aprende a reconhecer os nossos erros, se a gente não aprende com as nossas falhas, se a gente não aprende a dar ouvido para o Senhor quando Ele fala conosco, a gente sempre vai buscar a morte. E Davi, quando ele estava ali, ele mesmo sabendo que aquela mulher era casada, ele foi e pediu para que trouxessem ela até ele, para ele se deitar com ela. E ela se deitou com ele. Só que não parou por aí. Ela ainda engravidou. E como ela engravidou, Davi ficou desnorteado, apavorado, querendo arrumar um jeito para que Urias viesse logo daquela guerra e fosse para casa para se deitar com ela. Mas aquilo não aconteceu, porque Urias, ele ficou deitado na porta da casa real com todos os servos do seu senhor, que era Davi. Ele era um soldado fiel, ele era um bom guerreiro e ele só queria cumprir o seu papel. Mas Davi tomou a mulher de Urias. Mas é como eu falei para vocês, o pecado é como um carro desgovernado. Você não sabe aonde ele vai parar e você não sabe até aonde ele irá, mas Deus sabe. E Deus já sabia, porque a partir do momento que Davi quis se deitar com aquela mulher, mesmo sabendo que ela era casada, o Senhor já tinha tirado a mão do freio e deixou Davi continuar para ver até onde ele iria. E ele acabou cometendo o adultério, o suicídio, porque ele mandou matar o marido de Batseba para tentar encobrir os seus pecados, para tentar tampar os seus erros, para que ninguém soubesse, para que ninguém visse aquilo que ele fez. Mas de Deus ninguém esconde nada, porque Deus conhece os nossos corações e Ele sabe de todas as coisas. Aí muita gente fala assim, mas na Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque Davi era bonito, porque Davi era rei. É porque Davi sabia reconhecer os seus erros. Porque após ele ter cometido todos estes pecados, Deus o puniu severamente. Mas antes de Deus o punir, primeiro ele confessou para Deus tudo aquilo que ele havia feito. Porque Deus usou o profeta Natã para falar com ele. Porque nós precisamos muitas das vezes, não é ouvir só as profecias boas, mas também ouvir as correções que o Senhor tem para conosco. E Deus, quando falou com Davi e usou o profeta Natã para falar, Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de meus olhos a Urias o Heteu, fariseu, você feriu ele à espada, e a mulher dele tomastes por sua mulher.
e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não apartará a espada jamais da tua casa. Deus é justo. E Deus, ele puniu Davi severamente por ter cometido este homicídio e este adultério. Natã então falou para Davi: o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno da morte. É o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Então, quando Davi ouviu o profeta Natã falando para ele aquilo que Deus havia mandado ele falar, Davi logo se espantou, porque parece que Davi naquele dia tinha deixado a escuridão tomar conta dele. Parece que ele estava cego e ele só estava enxergando: como eu vou esconder isso que eu fiz? Eu sou rei, as pessoas não podem saber o pecado que eu cometi. Mas Deus não deixa nada encoberto diante dos olhos dele. Não existe nada que fique coberto diante de Deus. E Deus então falou para Davi, porque ele não se compadeceu, porque ele fez tal coisa que não provinha do coração de Deus. Então, quando a gente vê Davi nessa situação, eu paro e olho assim, às vezes para nós, para as nossas circunstâncias, para as coisas que hoje acontecem ao nosso redor. Não importa aonde Deus te colocou, Ele também te abate. Não importa se foi Deus quem te chamou, Ele vai te corrigir. Não importa se Deus te deu casa bonita, Ele vai te punir se você estiver fazendo coisas que desagrada ao Senhor. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. E nós precisamos de aprender isso através da palavra dEle. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus não nos chama e Deus não se importa aonde Ele nos colocou. Se Ele tiver que punir para fazer a justiça, Ele punirá, assim como Ele fez com o rei Davi. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por esta manhã, eu te agradeço pelos dias de hoje, Pai. Que o Senhor venha, Espírito Santo, nos livrar, nos guardar e nos proteger de tudo aquilo que não provenha do Senhor. Joga por terra toda inveja, toda armação, tudo aquilo que não provenha de Ti para nossas vidas. Pai, obrigada pela vida do meu filho, obrigada pela vida do meu marido que se encontra agora no emprego. Obrigada por suprir todas as nossas necessidades e não deixar faltar o pão de cada dia e nem o alimento. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai,
que nós venhamos enxergar diante de nós as nossas falhas e as nossas fraquezas, que nós não venhamos encobrir nenhum pecado, porque o Senhor é o Deus que conhece os nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor venha revelar-te a nós, para que nós não venhamos pecar contra ti. Deus, perdoa todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, porque nós não somos perfeitos, mas o Senhor se aperfeiçoa em nós. Pai, não nos deixe enganar com qualquer coisa à nossa volta. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos mostrar o caminho e a direção. Arranca toda a inveja que estiver vindo sobre a nossa vida, que nós venhamos ser justos com o nosso próximo, que nós venhamos medir as coisas como o Senhor nos ensinou a medir, que nós não venhamos almejar nada do nosso próximo, que nós venhamos, Espírito Santo, contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado e preparado para nós, que nós não venhamos, Senhor, fazer como Davi fez. O Senhor sempre honrou, o Senhor sempre deu tudo aquilo que ele pediu, mas aquilo não foi o suficiente, mas que nós venhamos nos contentar com aquilo que o Senhor preparou e deu para nós. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Graça e paz, amados. Mais tarde eu estarei aqui com vocês na oração da noite. Então não saia daqui da oração sem curtir e sem compartilhar. É importante vocês fazerem isso para que o YouTube entregue o poder da palavra de Deus para mais e mais pessoas. Amém? Que o Espírito Santo do nosso Senhor envie os anjos para acampar ao nosso redor neste dia de hoje, para nos guardar e nos livrar de todo o mal, de tudo aquilo que não provenha dele para nossas vidas. Amém? Tchau, amados. Até mais tarde.